Vamos falar um pouco sobre a oficina de restauração. O texto base está em Jeremias capítulo 31, versículo 25, que diz que restaurarei o exausto. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que a turma que foi para o encontro está com a alma renovada, o corpo um pouco cansado, mas Deus tem uma palavra: restaurarei o exausto. Talvez você chegou aqui com um cansaço no corpo, com a enfermidade, com um problema na família, ou talvez com desgaste emocional. Deus tem uma palavra de restauração para você. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está em uma oficina de restauração. E nós já vimos a restauração da fé, a restauração da esperança, a restauração da alegria. E hoje, nessa quarta semana da nossa série de mensagens, nós estamos na restauração da paixão. Você já percebeu que tudo onde não há paixão é sem graça? Você já percebeu que quando nós não somos apaixonados por algo ou por alguém, perde a graça, perde o sentido, perde a motivação? Lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo está exortando o discípulo dele, dizendo: por esta razão, torno a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Cutuque o irmão que está do seu lado, diga para ele: mantenha acesa a chama que o Senhor acendeu no seu coração. Essa paixão fala de intensidade. Quando eu vejo irmãos testemunho como dos nossos irmãos que participaram deste encontro, vibrando, porque foram para orar, porque foram para buscar a presença de Deus, se conectaram de uma vida ativista, de trabalho, de corre-corre, de tantas coisas a fazer, e disseram: não, eu preciso buscar a face de Deus, eu quero ser restaurado na minha intensidade, em buscar ao Senhor, em cuidar da minha família, em multiplicar o meu talento, em exercer o meu ministério. É tão tremendo quando eu vejo um casal como esse aqui, apaixonado. A gente percebe a vontade, o desejo de estar junto, de querer logo casar. Isso nos motiva, isso nos empolga. A família se junta, há uma unção de Deus, eles estão apaixonados. Por outro lado, é muito triste quando nós percebemos que perdemos a paixão por algo. Aquele casal que um dia desejava estar perto, desejava estar junto, e agora está um do lado do outro, cada um na sua rede social, ou numa mesma casa, mas cada um em um cômodo diferente, assistindo uma programação, vivendo a sua vida, pagando as suas contas, caminhando naquilo que quer caminhar. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe para uma oficina, e Ele vai acender essa chama no seu coração, porque Ele quer que você queime na presença dEle. Ele quer que você seja apaixonado naquilo que você colocar na sua mão. Mateus capítulo 24, versículo 12, a palavra do Senhor diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Diga para o seu irmão: paixão é o combustível. Paixão é o combustível que vai alimentar essa engrenagem. Paixão, quando eu vejo os encontreiros, o que fizeram, trabalharam, pagaram literalmente para trabalhar, alguns trocando trabalho, outros pagando para o colega trabalhar, outros deixando o filho com os familiares, para poder, mudando toda uma rotina, para poder dizer: eu quero ir amar Jesus e servir a Ele na vida de pessoas. Meu irmão, quando se há paixão, há um combustível que faz a máquina funcionar. O que faz um grande potencial ficar estacionado é a falta de paixão. Quantas pessoas a gente viram que um dia os olhos brilhavam, ela era apaixonada naquilo que ela fazia, a gente percebia que ela era especialista naquilo, mas houve um desencantamento, houve um problema, houve uma mágoa, houve uma frustração, veio o cansaço, veio o ativismo, e simplesmente perdeu a motivação, o combustível deixou de existir. É um excelente potencial, mas não tem um combustível da paixão para colocar aquilo em prática. Você já ouviu que tudo que é bom, tudo que vale a pena tem um preço? O que faz você pagar esse preço? A paixão, meu irmão, ressignifica distância. Algo é longe ou perto, dependendo da paixão.
Eu lembro que quando eu namorava com a pastora, quando a gente estava se preparando para casar, eu morava em Patamares com os meus pais, ela morava no Rio Vermelho, onde os pais dela moram até hoje. Eu ainda não tinha carro, eu era adolescente, nós congregávamos no Itaigara. Para você que mora aqui, congrega aqui pertinho da restauração aqui. Eu pegava um ônibus de Patamares, ia para o Rio Vermelho, pegava ela, nós íamos para o Itaigara, para a igreja. Aí não era uma mensagem como a do pastor Anderson, era uma mensagem como a do pastor Sérgio. Coisa de 1h20 para frente. E aí quando acabava o culto, nós fazíamos um lanche, depois eu ia lá no Rio Vermelho levar. E a gente conversava. E o tempo passava rápido. E eu lembro que quando eu chegava naquela orla ali perto de meia-noite, não tinha um pé de pessoa. Eu saía correndo até a portaria do prédio que eu morava. Quando eu chegava em casa de ponta de pé, o pastor Sérgio dizia: eu não durmo enquanto você não chega, menino. E eu escutava tanta coisa. Mas no outro domingo eu chegava meia-noite de novo, porque eu queria estar perto. Eu queria compartilhar com ela daquele tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado: distância é algo que está longe ou perto, dependendo da sua paixão. O que vai dizer se é longe ou perto é o nível de paixão que você tem pelaquilo, meu irmão. Nós tínhamos 18 irmãos vindo do sul da Bahia fazer um encontro. Eles não colocaram dificuldade com distância, eles não disseram que não tinha carro para vir, eles simplesmente se mobilizaram. Infelizmente houve um problema mecânico no carro, mas eles já tiveram aqui tantas vezes conosco. E ele olha para mim, eu ligo para ele para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Ele disse: pastor, fique em paz, aprove ao Senhor, nós já nos organizamos, dia 1, 2 e 3 vamos estar aí no Imersão, e vai ser sobrenatural o que Deus está fazendo. Ele não olhou a distância de quase 700 quilômetros, ele falou: eu vou estar aí, porque é importante para eles, porque eles estão apaixonados pelo reino de Deus. Você pode aplaudir esse Deus, não é que é longe, não é que é perto. Se há paixão, se há combustível, você chega, você dá um jeito, o nome do Senhor é glorificado naquilo. Há uma ressignificação para a paixão sobre preço. Não é quanto custa, não é se é barato ou caro. É quanto aquilo é importante para mim, é quanto eu sou apaixonado pelaquilo. Teve uma vez que numa época de carnaval, aquilo me marcou. Um vendedor de cafezinho, saiu 5 dias, na época que chiclete com banana estava em alta. 5 dias no camarote do chiclete. E a repórter perguntando: como foi que você fez? Ele disse: eu vendi cafezinho de janeiro até janeiro, para agora em fevereiro. E ela disse: mas valeu a pena você ter trabalhado 12 meses debaixo de sol e chuva. Ele disse: valeu cada centavo, porque eu sou apaixonado pelo chiclete. Eu não sei se a gente diz amém pela paixão dele, se a gente diz misericórdia, porque é algo terrível. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: qual o valor mesmo das coisas para você? O que faz, irmãos, com que possamos nos esforçar, depende do nível de paixão que nós temos por aquilo. Então, eu quero perguntar para você hoje: qual paixão tem estado em nós por Deus? Qual nível de paixão tem estado em nós pela nossa família? Eu estava vendo o Edson agoniado, dizendo: eu preciso voltar, eu preciso estar com minha mulher, eu preciso colocar meu filho no colo, inquieto. O que faz, irmãos, nós nos motivarmos é o nível de paixão que há em nós por uma determinada coisa. E o que acontece hoje? O diabo tem roubado a paixão das pessoas. Casais vazios, porque não se amam mais. Não há mais aquele calor, não há mais aquele desejo de estar perto. O marido fica postergando chegar em casa, a mulher fica inventando coisas na rua, porque já não há mais o combustível. Naquilo que um dia havia paixão, naquilo que um dia havia desejo. Cânticos capítulo 2, Cantares, versículo 5. A palavra do Senhor diz: por favor, sustenta-me com passas, revigora-me com maçãs, pois estou doente de amor. Salomão está falando que é necessário que ele pudesse recobrar a paixão, que ele pudesse ser sustentado por aquilo que fazia o seu coração, que dava prazer ao seu coração.
Apocalipse capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: porque não é morno, nem é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque a Bíblia diferencia amor de primeiro amor. Quantos irmãos, no primeiro amor, eles estavam motivados? No primeiro amor, no primeiro momento do relacionamento com o cônjuge, no primeiro momento no trabalho, ou com um novo emprego, ou com o início daquele estudo, mas o tempo vai passando, e o desgaste vai vindo, e os problemas vão acontecendo. O que é o amor que Deus pede para a igreja em Apocalipse? Ele pede para que haja uma inflamação, para que a igreja possa se voltar, para alcançar de volta aquilo que havia um dia. E sempre nós precisamos fazer o que essa equipe fez aqui. Eu preciso estar no nível que agrada a Deus. Eu preciso estar numa posição que agrada a Deus. Eu preciso estar diante de uma temperatura, de uma intensidade que faça o nome do Senhor ser glorificado naquilo que eu coloco a minha mão. Deixa eu te dizer hoje Deus quer renovar a paixão no seu coração, para que você haja com intensidade naquilo que você coloca a sua mão, para o nome dele ser glorificado naquilo que você fizer. Aplauda ao Senhor, que trará hoje uma unção de paixão sobre você, de intensidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre 7 atitudes para restaurar a paixão, baseado na restauração da paixão de Timóteo, que nós começamos lendo as instruções que Paulo deu a ele. Em primeiro lugar, mantenha forte os seus fundamentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olhe para 3 pessoas e diga para ela: mantenha os seus fundamentos, mantenha as suas bases, meu irmão. Paulo está dizendo para ele: eu conheci a fé da sua avó, eu conheci a estrutura em Deus da sua mãe. Quando Salomão vai assumir o reinado, ele entra em uma crise espiritual, porque ele conhecia as estruturas de Davi, e agora ele tinha que manter aquele nível. E Deus está dizendo para você hoje: olha, eu quero manter as estruturas em você. As estruturas daquilo que houve no primeiro amor, daquilo que houve na sua paternidade carnal e espiritual, daquilo que foi trazido um dia. Ele quer trazer de volta essas motivações. E com o passar do tempo, se a gente percebe que houve um desgaste por causa do trabalho, por causa dos problemas, por causa das adversidades, nós precisamos nos voltar para Deus e reafirmar os fundamentos, para que possamos estar ainda apaixonados por aquilo que Ele colocou diante de nós. 2 Timóteo 1,8, ele continua dizendo: suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Nós aprendemos com Paulo sobre alegria. Ele estava preso, mas ele declarou: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A paixão independe de um momento que estamos passando. Nós vimos que nós somos termostato. Sou eu que determino a temperatura ao meu redor. Sou eu que determino o nível de paixão que terei naquilo que eu coloco a minha mão. Independente daquilo que está acontecendo. Se há luta, se há perseguição, se há levantes, se o cenário não parece ser favorável, se a situação parece ser contrária, se eu continuo intenso, se eu continuo apaixonado. Na vida do próprio Paulo, a paixão que ele tinha pelo Evangelho, a paixão que ele tinha por pregar a obra de Deus, fez com que ele chegasse até o fim e tomasse posse da coroa inacessível que Deus havia preparado para ele. Olhe para o teu irmão e diga para ele: não perca a sua intensidade, meu irmão. Se os seus motivos são fortes, quanto maior o obstáculo, maior será a sua paixão. Às vezes a perda da paixão mostra uma perda do seu significado. Descobrir o seu propósito, restaurar suas bases, te levará a um novo nível de paixão. Aleluia. William Shakespeare, ele declarou o seguinte: a paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem.
Segundo lugar, qual foi o conselho que Paulo fala a Timóteo sobre recobrar a paixão? Renove suas memórias com as experiências e as palavras de Deus para você. 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aleluia. Todas as vezes que você perceber que está perdendo a força, que está perdendo o entusiasmo, que está perdendo a motivação, renove as suas memórias. Todas as vezes que no para-brisa tiver uma imagem ruim, olha para o retrovisor, que Deus vai te mostrar momentos onde havia alegria, onde havia paixão, quando você tinha muito menos do que aquilo que você tem hoje. Eu lembro que quando nós fundamos essa igreja, há quase 13 anos atrás, um dos irmãos que nos ajuntaram na plantação da célula, na plantação da igreja, ele estava me contando outro dia, dizendo: pastor, lembra quando o senhor me pedia para contar? Porque a nossa célula chegou a ter 70 pessoas, quando nós decidimos plantar a igreja. Quando plantamos a igreja, aquele número foi baixando. Nós chegamos a fazer celebrações com 5 pessoas, com 7 pessoas. E ele disse: pastor, você lembra que quando tinha 20, o senhor pedia para eu contar, e quando tinha 20 a gente saía para comer pizza, para comemorar. Eu disse para ele: rapaz, eu já não lembrava, mas foi tão bom você me contar isso, porque às vezes nós temos 2 celebrações, uma mais cheia, outra alguns espaços vazios, e às vezes eu fico triste pelos espaços vazios, mas isso que você me contou, ajudou a olhar para minhas memórias, e ver como eu me alegrava em Deus ali, e eu vou continuar apaixonado hoje, porque Ele já fez tantas coisas, e o melhor de Deus ainda está por vir. Lembre das suas memórias, e a sua paixão será acendida na presença do Senhor. Aleluia. Olhe para a palavra de Deus. Se lembre das experiências que você teve um dia. Eu tenho cadernos e cadernos de anotação. Todas as vezes que eu vou para um congresso, todas as vezes que eu estou sendo ministrado, eu anoto ali. E de vez em quando há um levante, quando eu percebo uma dificuldade, eu pego aquelas memórias e começo a ler, e começo a me lembrar daquelas experiências, de como Deus falou, de como foi sobrenatural, e aquilo acende a chama no meu coração. Em terceiro lugar, o que é que Paulo fala com Timóteo sobre ele renovar a sua paixão? Testemunhe Jesus e os seus feitos com poder e amor. Quando a gente vê o testemunho de Moacir, ele fala com tanta intensidade do amor de Deus, que ele pôde envolver 2 amigos a ir para o encontro com ele, onde eles tiveram uma experiência com Deus, e entregaram também as suas vidas para Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! 2 Timóteo 1,7, Paulo declara: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Paulo está dizendo para ele não nos deu espírito de medo, Timóteo. Ele não nos deu espírito de temor, em nós há o Espírito Santo. Ele tem feito tantas coisas poderosas em nós. Ele nos tirou do medo, Ele nos tirou da angústia, Ele nos tirou da depressão, Ele nos tirou da pressão de Satanás e nos fez livre. E agora nós vamos testemunhar das maravilhas desse Deus. Quando nós vemos irmãos testemunhando do que Deus fez, isso renova a nossa paixão, para que a gente continue buscando a face do Senhor. Olha para o seu irmão e diga para ele: expulse o medo. Como ele é um espírito, você pode expulsar. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: hoje eu expulso todo medo da minha vida, todo medo que me paralisa, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Você recebe o que declarou. Aplauda o Rei. Aleluia. Quarto lugar, olha o que Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu não quero entrar no assunto com relação à bebida, mas nós sabemos que há ações medicinais no suco da uva.
E Paulo está falando da necessidade que Timóteo tinha de cuidar da sua saúde. Você quer ter a sua paixão renovada? Cuide da sua saúde. Eu acordo todo dia com um dilema, meu irmão, 4:30 da manhã. Hoje eu vou ou não vou? E começa aquela crise, começa aquela luta. Tomo meu suco com gosto de chuchu e saio pela quadra aqui, dando glória a Deus, ouvindo uma mensagem. Vezes eu ando, vezes eu corro, depois a gente vem para o devocional aqui na igreja. É uma decisão, cuidar do tabernáculo do Espírito Santo que somos nós. Nós temos visto aí, vez após vez, a geração onde se arma as cansa. Existe, muitas das vezes, princípios de petróleo em determinados alimentos. Tem alimento que pega fogo, entra em combustão, em contato com a chama. E a gente tem se alimentado de tantas dessas coisas. Temos nos esquecido daquilo que Deus fez, daquilo que Deus preparou. Paulo está dizendo para Timóteo: você quer continuar com paixão? Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da morada do Espírito Santo. Porque o que o diabo faz? O diabo quer que a gente seja glutão, quer que a gente coma mais do que a gente deve. Porque ele quer que a gente macule o tabernáculo do Espírito Santo. Outros, eles são atraídos pela prostituição. Ele quer que aquele corpo, o tabernáculo do Espírito Santo, seja destruído. Ele lança aquela pessoa no vício, nas drogas, na bebida. O templo, a sua saúde é destruída. Pessoas jovens estão morrendo porque têm a sua saúde debilitada. Paulo está instruindo Timóteo, está dizendo: você quer recobrar sua paixão, cuide do seu corpo. Eu quero te dizer, meu irmão, quando a gente passa a entender isso, a gente abdica, é gostoso, é prazeroso, mas eu amo mais ter comunhão com o Espírito Santo, e eu vou abrir mão dessas coisas que trazem dano para o meu corpo, porque eu quero continuar apaixonado, eu quero ter vigor, eu quero ter força para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: não vamos desmarcar a pizza hoje depois do culto, depois dessa. São os exageros que nos atrapalham, são os abusos que atrapalham. Alguém falou que às vezes a gente engorda no final do ano. O problema não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo. O problema é o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal, o ano todo. Diga para o seu irmão: cuide do seu corpo, porque ele é tabernáculo do Espírito Santo. Quinto lugar, honre aqueles que Deus colocou perto de você para te apoiar. Honre aqueles que Deus colocou perto de você. Por isso que nós honramos os encontreiros, por isso que a gente honra os líderes de célula, os supervisores, os obreiros, os pastores, aqueles que são usados por Deus para cuidar de nós, aqueles que trabalharam para que a gente chegasse ao encontro, que oram para ver o nosso crescimento. Esses são aqueles que nós precisamos cuidar. 2 Timóteo 16, ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou, por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Eu falei semana passada que quando Paulo está preso no palácio de César, ele fala que ele foi preso, acusado de ter tocado fogo em Roma. E agora, todos fugiram na primeira audiência, na segunda. Ele escreve na carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, todos me abandonaram, mas Onesíforo não. Esse me recreou, esse me animou. Quando ele chegou, ele não se aquietou até me achar e me dar uma palavra de ânimo, e me dar uma palavra que viesse acender a chama no meu coração. Honre aqueles que Deus usou para te abençoar. A pior miséria, irmãos, é a ingratidão. O ingrato tem memória curta, se esquece daqueles que Deus usou para abençoá-lo, daqueles que Deus usou para fazer crescer.
Deus sabe, a igreja sabe, meus discípulos sabem, como eu oro pelos meus líderes. São homens, são falhos como eu, mas são canais de Deus para me abençoar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, pela vida dos meus pais, que são nossa cobertura espiritual, pela vida dos meus discipuladores, pela vida de pastores que são mentores, que me orientam, que me ajudam. Quando nós honramos, nós podemos ser cheios e renovados dessa paixão pela aquilo que nós temos feito por Deus. Aplauda ao Senhor. Sexto lugar, mantenha sua fé saudável no seu amor por Jesus. 2 Timóteo 1,13, ele diz: retenha com fé e o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paixão é um estado momentâneo que tem de ser nutrido. O amor é uma decisão, mas a decisão de amar renova a sua paixão. Diga comigo: o amor é uma decisão, mas a decisão de amar renova a paixão. Quando uma mulher decide amar o marido, independente dos intempéries, das situações do momento, o amor que ela decidiu ter vai renovar a paixão. Quando o marido decide amar sua mulher, quando os pais decidem amar os filhos, independente da fase que eles estão passando, do momento ruim, das amizades que influenciaram para o mal, quando nós decidimos amar, aquela decisão vai renovar a paixão. Às vezes eu aconselho pessoas que dizem: pastor, o amor acabou, houve desgaste, incompatibilidade, nós somos amigos. Quando eu decido amar, a paixão é renovada, o nome do Senhor é glorificado. E eu estou dizendo isso para você, hoje Deus está te dizendo: então decida amar. E o amor não é uma resposta daquilo que você recebe, é algo que flui de você, independente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Quantos filhos em um momento de crise? Olha o que aconteceu com o filho pródigo, a rebeldia do filho, a ingratidão do filho, não mudou a decisão de quem o pai era, simplesmente o pai decidiu amar. A decisão de amar fez com que uma paixão fosse gerada. O irmão do pródigo se revolta: agora eu vou ter que dividir a minha parte da herança com ele. O pai, cheio de paixão porque decidiu amar, diz: filho, tudo que é meu é teu. Seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos comer, vamos nos alegrar, porque hoje é dia de festa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está te dizendo hoje: decida amar. Você que entrou aqui amargurado com essa pessoa, você que já não sabe mais o que fazer dentro do casamento com o filho, sendo perseguido no trabalho, sendo alvo de perseguições, as pessoas lhe chamam de bobo, querendo que você tome uma decisão como os ímpios tomam. Decida amar, e a sua decisão de amar vai fazer fluir a paixão. Você, cheio da paixão de Deus, vai estar dentro do propósito de Jesus. Isso vai te ungir para alcançar aquilo que Ele preparou para você e aquilo que Ele sonhou para a sua vida, para o nome dEle ser glorificado. A paixão acaba. A paixão acabar não é uma desculpa para desistir, mas é um sinal para reabastecer. Eu vou repetir, porque essa você vai postar com a hashtag Eu Sou da Restauração. A paixão acaba. A paixão acabar não é desculpa para desistir, mas um sinal para reabastecer. E hoje Deus está enchendo o tanque da sua vida na paixão, em nome de Jesus. Viva recarregado no Espírito Santo. Quantos foram recarregados esse final de semana? Diga aleluia. Quantos da equipe foram recarregados esse final de semana? Diga aleluia. Continue recarregado. A gente passa o dia todo na rua, a gente resolve as coisas, a gente trabalha, a gente cozinha, mas quando chega de noite a gente coloca lá o celular na bateria. Ele precisa ser recarregado. A gente vai precisar dele no outro dia. A gente se esquece que no reino espiritual é assim. Eu saio, eu acordo mais ou menos 4:30 da manhã todos os dias. E eu começo a falar com o Espírito Santo, eu dou bom dia ao Espírito Santo, eu começo a apresentar aquele dia diante dele, eu me levanto, faço algumas coisas, saio para caminhar, depois tomo um café, venho para o devocional na igreja.
E quando a gente vem de novo e a gente apresenta os mesmos pedidos de oração, uma voz de incredulidade fala: de novo, você não orou isso ontem? Você não orou isso semana passada? E às vezes o diabo fica tentando dizer: você não está vendo que você está perdendo tempo? Mas no mesmo momento o Espírito Santo nos recobra, quando a gente olha para o retrovisor e diz: obrigado, Senhor, porque eu já tive respostas de oração, e eu sei que no teu tempo, aquilo que eu estou colocando diante de ti, ainda que tenhamos por tardia, as tuas promessas vão acontecer no tempo certo, para o teu nome ser glorificado na minha vida. Deixa eu te dizer, você quer ser restaurado na sua paixão, reabasteça todos os dias na presença de Deus. Queime todos os dias na presença de Deus. Em tempo de más notícias, seja cheio de boas notícias, que é o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação. Teve um momento da minha vida que eu tomei uma decisão: eu não vou assistir mais nenhuma porcaria, eu não vou fazer da minha alma lixo, não vou assistir novelas, não vou assistir filmes que têm uma conotação pornográfica, não vou assistir nada que venha me influenciar para o mal. E o que foi que eu fiz? Eu passei a dedicar aquele tempo para jornal. E aí acabava o jornal de uma, eu ia para outro canal. Acabava do outro canal, eu ia para o outro. Meio-dia eu assistia a mesma coisa que eu tinha assistido de manhã. De noite eu já sabia, eu já podia até ser o repórter. Tudo que ia passar de novo. E chegou uma hora que eu falei: eu estou perdendo o meu tempo com isso. Não é pecado. Mas a Bíblia diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero falar, meu irmão, de boa notícia. Eu quero ser abastecido por aquilo que vai me animar. Eu quero ouvir grandes homens de Deus. Eu quero contar o meu sonho para quem vai sonhar comigo. Eu quero estar andando com pessoas que vão me levar aí mais alto. Eu quero estar escutando aqueles que vão me enviar para que eu possa alcançar o sonho de Deus. Deixe que o Senhor possa fazer com que você seja recarregado pelo Espírito Santo e por pessoas que são cheias do Espírito Santo. Não deixe que pessoas cheias de carnalidade, cheios de fel, cheios de ira, cheios de mágoa, cheios de ódio, cheios de inveja, venham te contaminar, venham roubar a sua alegria. Essas pessoas roubam a paixão, essas pessoas sugam a sua alegria nas coisas de Deus. Rejeite isso. Se você não pode estar perto delas para influenciá-las acerca das coisas de Deus, se afaste delas e seja recarregado pelo Espírito Santo e por pessoas cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 14: quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, a gente vê Paulo. Foi dessa forma que ele foi exemplo para Timóteo e para nós até o fim. Olha o que ele declara em 2 Timóteo 4, 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de libação, como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda. Aleluia. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Timóteo, ele foi renovado pelas palavras de Paulo na sua paixão. Ele assume a igreja em Éfeso, diante daquela palavra de renovação na paixão que Paulo dá para ele. Seguiu as palavras de Paulo. Jesus viveu tão apaixonadamente na terra, como um de nós que cumpriu sua missão em 3 anos. Ele se entregou por você. Não foi só razão, foi muito amor e muita paixão envolvida. Hoje você pode ser contagiado, conquistado por esse amor e se entregar a Ele também. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.